Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar com você, continuando a série nessa noite, eu quero falar com você sobre mais um perigo, né? Nós estamos aí falando sobre influências perigosas, e é nesse mover que nós estamos vivendo aqui, que eu quero introduzir algo aqui nessa noite, falando sobre a religiosidade perigosa. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, nesse quarto episódio da nossa série. Algo que tem influenciado diretamente a vida do cristão, de forma também sutil. Nós estamos vivendo, muitas vezes, o perigo da religiosidade. A religiosidade, querido, não é algo novo. A religiosidade é algo que existe desde a época de Jesus. Isso já vem de muito tempo. E Jesus, ele veio combater a religiosidade, pois já na época dele já existia a religiosidade. Eu quero te levar a um entendimento nessa noite do que é religiosidade, os perigos dessa religiosidade e como nós precisamos nos desfazer dessa religiosidade. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, Mateus 16, 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu vou ler de novo. Jesus lhes disse. Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus nesse episódio aqui, ele está chamando a atenção do povo. Ei, presta atenção, cuidado, porque os fariseus e saduceus estão ensinando algo, e isso é um fermento. É um fermento que, se não tomar cuidado, não ter equilíbrio, pode estragar, pode trazer algo ruim. Cuidado com o desequilíbrio. Que fermento é esse? É a religiosidade, uma religiosidade tóxica. O que eram fariseus e saduceus? Era uma classe espiritual dominante de Israel. Era uma classe espiritual que dominava o povo de Israel. Eram homens que falavam sobre as leis de Deus, porém de forma distorcida. Eles interpretavam a lei de Deus, e eles ensinavam a lei de Deus para as pessoas, mas de forma distorcida. Fariseus interpretavam e acrescentavam algo na lei de Deus. Já os saduceus, eles interpretavam e diminuíam a lei de Deus. Então nós temos dois tipos de classe espiritual do povo de Israel: fariseus e saduceus. Um acrescentava demais e outro diminuía aquilo que Deus ordenou. Não tinha equilíbrio. E é isso que Jesus está falando: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, porque tem gente que vai querer acrescentar, mas tem gente que vai querer diminuir. Vocês precisam estar equilibrados. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. É uma mentalidade, essa religiosidade que Jesus está falando, esse fermento que Jesus está falando aqui em Mateus 16:6, é uma mentalidade e atitudes de que, para agradar a Deus, eu preciso me esforçar em cumprir as regras, as ordenanças, os rituais. Ou seja, é onde a regra se torna mais importante que o relacionamento com Deus. É o que nós vivemos aqui agora. Parece que é uma regra. Se o louvor já acabou, pastor, o louvor já acabou. Se a adoração já acabou, a adoração já acabou. Agora é o momento do recado, agora é o momento da palavra. E aí, quando a regra é quebrada, parece que tem alguma coisa errada. Jesus está falando assim, ó: onde a regra se torna mais importante do que o relacionamento com Deus, isso se chama religiosidade. Jesus está dizendo: cuidado com esse fermento que tomou conta do cristianismo. Cuidado com as liturgias, cuidado com os exageros que tem roubado o lugar de Deus, que tem roubado a presença de Deus, onde as regras são mais importantes do que o relacionamento íntimo com Deus. Quem está entendendo isso aqui?
Então no passado, queridos, Jesus veio combater isso contra fariseus e saduceus, porque no passado muitos morreram pelo cristianismo, e infelizmente hoje em dia muita gente tem morrido de cristianismo, tem morrido por causa do cristianismo e não pelo cristianismo. Apóstolo Paulo em Gálatas 5:9, ele fala sobre o fermento também. Ele diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que está querendo dizer? Cuidado, porque um pouco de fermento já faz algo diferente. Então se faltar fermento está errado, e se pôr muito fermento vai estragar. Então cuidado, equilíbrio. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo fala isso por quê? Porque a igreja de Gálatas era uma igreja extremamente legalista, aonde já cheio de regra, não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer desse jeito está errado, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso e aquilo. Eles valorizavam mais as regras da época do que o relacionamento íntimo com Deus, e Paulo vem quebrando isso, esse fermento da religiosidade, essa massa que se não tomar cuidado vai estragar. Por quê? Porque muito fermento estraga a massa, destrói tudo, acaba com tudo. E o apóstolo Paulo vem falar isso, cuidado, porque infelizmente esse fermento tem entrado no cristianismo e tem destruído muitas vidas. Esse exagero tem destruído muitas vidas. É por isso que certo escritor disse assim, pode pôr para mim: estou convicto de que o espírito de religiosidade é o principal inimigo da igreja. Precisamos acordar para isto. Se a igreja de Cristo quiser crescer, amadurecer e cumprir o seu propósito, é necessário uma cura profunda nesta área. Que área? A religiosidade. Queridos, os números não param de crescer. Eu sempre falo isso para vocês. Daqui a alguns anos, nós evangélicos seremos maioria na nação brasileira. Você pode dar glória a Deus por isso? A questão é, a conta não fecha, porque do mesmo jeito que o número de evangélicos crescem, do mesmo jeito o número de imoralidade sexual, o número de pessoas que fazem coisas erradas, o número da corrupção, o número de tudo que é ruim, de tudo que é negativo também cresce. É óbvio que se o número de evangélicos cresce e aumenta, é óbvio que esses outros números deveriam abaixar, diminuir e não aumentar. O que é isso? É porque nós temos um país onde a grande maioria são religiosos e não discípulos verdadeiros de Cristo, aonde elas gostam dos rituais. Nós temos um povo que gosta de ritual, nós temos um povo que gosta de regras, nós temos um povo que gosta de cumprir as regras e rituais, e não um povo que gosta do relacionamento íntimo com Cristo. Você está aqui comigo? Então nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque senão a igreja não vai crescer, a igreja não vai se tornar uma igreja saudável. Então muitos aqui nessa noite talvez não se sentem dignos de estar aqui numa igreja. Talvez você está convidado por alguém nessa noite, mas você mesmo não se sente digno de estar na casa do Pai. Por quê? Porque eu estou todo errado, minha vida está toda errada. Sabe o que faz isso? A religiosidade. A religiosidade quer falar assim, você faz por merecer, mas a graça de Deus não. A graça de Deus é o que eu fiz por você na cruz, é o que faz você ter acesso ao perdão, à graça e à misericórdia de Deus na sua vida. Então não é mediante aquilo que você faz, é mediante aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Então nós precisamos de uma cura profunda nesta área de religiosidade, porque pessoas estão sendo feridas e machucadas por essa influência da religiosidade perigosa. Pessoas estão sendo feridas e machucadas por pessoas dentro da própria igreja, que ao invés de abraçar, ao invés de demonstrar amor, ao invés de mostrar o caminho da verdade, estão apontando o dedo, estão fechando as portas das igrejas para pessoas que são pecadoras, para pessoas que não merecem. E aí nós estamos numa geração em que homens e mulheres estão querendo escolher quem vai para o céu ou não.
Isso se chama religiosidade. Mas Jesus está aqui nessa noite, e Ele tem cura para você, Ele tem cura para a sua alma. Tudo aquilo que a religiosidade causou em você, toda a ferida que a religiosidade causou na sua casa, na sua família, Jesus Cristo está aqui nessa noite, e Ele quer trazer cura para você, para a sua casa e para a sua família. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Querido, Jesus esteve aqui neste mundo, e Ele concentrou em duas coisas que Jesus fazia enquanto Ele esteve aqui nessa terra. Primeiro, Jesus, Ele amava os perdidos. Ele não podia ver alguém que estava perdido, que Ele queria lá, Ele queria orar por essa pessoa, Ele queria curar, Ele queria libertar essa pessoa, Ele queria ensinar a verdade. Jesus ama os perdidos, Jesus ama os pecadores. Jesus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, amém, queridos? Jesus vem quebrar toda a religiosidade. Inclusive, a segunda coisa que Ele concentrou em fazer, depois de amar os perdidos, é combater, denunciar os religiosos da sua época. Jesus estava engajado com isso. Jesus veio amar o perdido e denunciar os religiosos. Então Jesus, em muitos momentos, você vai ver nas passagens da Bíblia, que Ele foi muito gentil com os pecadores, que Ele se assentava nas mesas com os pecadores, os rejeitados, aqueles que a sociedade julgava ser uma pessoa inapropriada para andar com Jesus. Jesus estava com eles. Jesus era gentil com esses homens pecadores, mas também Ele foi extremamente rude e confrontador com os religiosos daquela época. Jesus veio mostrar a verdade. Tanto é que em Mateus capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. A palavra de Deus vai nos ensinar essa declaração de Jesus, que diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Versículo 29 diz assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Versículo 30: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui ele fala sobre jugo. Eu não sei se você sabe o que é um jugo. Eu trouxe uma imagem aqui para mostrar para você. Põe aqui, por favor, a imagem do jugo. Isso aqui é um jugo, né? Essa nossa geração aí, gente, né? Acho que nunca viu um negócio desse. Mas o que é um jugo? Aqui coloca os animais, né, no pescoço dos animais, e esses animais então eles carregam a carga. É usado para muitas coisas. Então o jugo é um instrumento usado para unir dois animais na mesma direção, dividindo uma carga. Isso é um jugo. Passa para mim, por favor, o significado um pouco mais profundo. Um jugo é algo que se coloca no pescoço para carregar fardos. O jugo simboliza o cativeiro ou a escravidão. No sentido religioso, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada. E aí Jesus vem e fala sobre jugo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque o jugo cansa, o jugo sobrecarrega, o jugo torna a caminhada pesada. E Jesus está dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Que jugo é esse? O jugo do pecado, o jugo da escravidão. Porque estava no tempo da lei. Então o povo carregava o jugo do pecado, o peso do pecado. Ou seja, já existia o peso do pecado, e aí os religiosos da época deixavam
esse jugo mais pesado ainda. Os religiosos da época deixavam mais pesado ainda com os excessos, com as regras excessivas, com coisas que Jesus não ordenou, com coisas que não estão na Bíblia, mas que os religiosos interpretaram daquele jeito. Então põe sobre o povo, põe esse jugo, deixa pesada a caminhada, deixa impossível. E aí por isso que Jesus vem e fala: tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, Jesus não tirou o jugo, Jesus não tirou a responsabilidade do cristão, mas ele colocou um jugo que é dele. Por quê? Porque ele diz que o jugo dele, no versículo 29, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo assim: esse jugo, esse peso que vocês estão carregando, vocês não conseguem, vocês não dão conta de carregar o peso do pecado. Jesus vem então e ele divide esse peso com a gente. Ele fala assim: ó, sai fora desse jugo aí, vem para o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo assim: ó, vem caminhar na mesma direção que eu, porque eu paguei um preço por você naquela cruz. Então não é mediante o que você faz, é mediante o que você crê. Se você crê no Filho de Deus, eu divido a carga com você, eu estou com você todos os dias. Vem caminhar na mesma direção que eu. Ou seja, Jesus não tirou o jugo, Jesus agora, ele aprumou, ele arrumou agora a situação. Ele tirou aquilo que era pesado e colocou algo que é leve, algo que eu e você pode carregar agora. É isso que Jesus está dizendo. Mas naquela época, os religiosos colocavam um jugo pesado, regras e mais regras. Os fariseus colocavam mais carga, enquanto Jesus veio dividir a carga. Enquanto Jesus veio aliviar essa carga do pecado, resolver essa situação de uma vez por todas. Por isso, queridos, a religiosidade pesa. É por isso que tem muita gente que está andando pesado. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Por quê? Porque está carregando um peso que você não nasceu para carregar. Os seus olhos talvez não podem ver, mas talvez tenha um peso aqui nos seus ombros que está impossível caminhar. Jesus nessa noite, Ele quer tirar esse fardo de você, esse jugo de você, e Ele quer colocar o seu jugo, o seu fardo, que é suave e é leve. Porque a religiosidade faz isso com a gente. A religiosidade quer colocar um peso sobre nós, e as pessoas viviam e vivem ainda debaixo desse jugo do pecado. Você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Na cultura judaica existiam a lei de Deus, que são os 10 mandamentos ordenados por Deus. É uma série de ordenanças e preceitos. São leis morais, são leis cerimoniais, leis civis. Era uma ordenança para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. E o povo, ele era regido por essas leis e mandamentos. Mas na época existiam mestres e rabinos que interpretavam as leis de Deus e ensinavam o povo, como eu disse para vocês. E esses homens que interpretavam a lei de Deus, de 10 mandamentos, eles começaram a interpretar essas leis. E de 10 mandamentos, de 10 leis, eles conseguiram fazer mais de 600 leis, mais de 600 regras. Eles desenvolveram mais de 600 regras para o povo seguir. E isso se tornou o quê? Uma caminhada pesada, porque isso não passava de religiosidade. Então eles, a partir da lei, foram criando regras, rituais. Por exemplo, Deus disse: não trabalhe no sábado. Deus ordenou isso para o povo de Israel. Deus deu uma ordem que eles deveriam descansar no 7º dia. Deus deu uma ordem que o sábado era o dia do Senhor, que eles tinham que dedicar esse dia a Deus. Mas o que significa guardar? Guardar é não trabalhar. Mas o que é não trabalhar? Começou a surgir essas perguntas. O que é não trabalhar? Aí esses homens reuniram e começaram: o que não é trabalhar? Olha, trabalhar, os rabinos começaram a conversar. A pessoa não pode caminhar muito longe, porque senão está trabalhando. Aí veio outro e falou assim: não, peraí, não é que não pode caminhar muito longe, acho que no máximo 2 quilômetros. Se a pessoa caminhar até 2 quilômetros,
tá bem no dia de sábado, mas se passar de 2 quilômetros, tá quebrando a regra. Aí veio outro e falou assim: não, vamos melhorar isso aí, vamos melhorar. Ela pode caminhar 2 quilômetros, desde que ela não leve sacola junto com ela. Se ela levar uma sacola, aí então ela está quebrando a regra. Aí vem outro e fala assim: não, peraí. Então ela pode levar a sacola, mas a sacola não pode passar de 1 quilo. Eles foram criando regras. Não pode trabalhar no sábado, então não pode caminhar, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí na época, isso começou a se tornar um peso para aquele povo. Impossível seguir essas regras. Eles foram constituindo leis e regras que ficou mais pesada do que só o pecado. Por exemplo, naquele tempo, se você cuspisse no chão e formasse um barro, isso já era considerado trabalho. Eu pesquisei sobre isso. E aí Jesus vem certa vez, no sábado, ele encontra um cego, ele cospe no chão, forma um barro, passa no olho daquele homem, aquele homem é curado. E aqueles fariseus ficaram irados com Jesus. Como assim? Não se pode curar no sábado, não se pode fazer lodo de barro no sábado, isso é considerado trabalho. Mas Jesus, ele vem e ele quebra essa regra da religiosidade criada por homens. Amém, queridos? Jesus veio na contramão daquilo que eles acreditavam que dizer que é religião. Queridos, sobre as regras não são capazes de nos santificar, queridos. Regras não são capazes de nos salvar. O que importa é o relacionamento íntimo com Jesus. E a partir do momento que a regra se torna mais importante do que o seu relacionamento com Jesus, e isso se torna religiosidade. Então aqueles homens não passavam de religiosos, porque o que importa é não trabalhar no sábado, não pode curar no sábado, não pode se relacionar com Jesus no sábado, não pode receber a bênção da cura no sábado. Religiosidade. Estavam cheios de regras. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Se as tradições e regras são mais importantes do que as pessoas, você não é diferente dos fariseus. Porque tem muita gente que a regra importa mais do que as pessoas, que as regras são mais importantes do que as pessoas. E Jesus, ele quebra todas as regras e cura essas pessoas no sábado. Ele cura um paralítico no sábado e ainda diz para o paralítico: agora pega a sua maca e vai embora. Ou seja, ele está quebrando um monte de regra. Curei no sábado, e além de curar no sábado, vai caminhando com a sua maca, porque não podia na época, era considerado trabalho. Jesus, ele vem quebrando as regras e mostrando para eles: vocês são religiosos. Você quer ver uma coisa? Eu trouxe uma figura para vocês, pode colocar aqui para mim. Eu não sei quem sabe o que é isso. Isso aqui é um elevador sabático usado pelos judeus. Por quê? Porque os judeus acreditam que essa regra de não trabalhar no sábado, você não pode nem acionar um botão, você não pode nem fazer algo eletrônico, porque isso já é considerado trabalho. Então o que eles fizeram? Eles desenvolveram um elevador que é usado até hoje em Israel, para os judeus que não acreditam em Jesus como Deus. Tem até no Brasil esse elevador, onde tem muita concentração de judeu, porque no sábado eles não podem nem selecionar o andar que eles vão. Então é um elevador que fica subindo e descendo. Por quê? Porque você pode até caminhar, mas você não pode apertar nenhum botão. Você está entendendo aonde isso foi parar? Aonde vai sendo colocado regras que Deus não estabeleceu, regras que o povo vai obedecendo sem questionar. Por quê? Quem mandou? Onde está escrito na Bíblia? Mostra para mim. E hoje, querido, nós estamos na geração que não engole qualquer coisa. Amém, queridos? Não, vou falar de novo. Nós estamos numa geração que não engole qualquer coisa. Se não for compatível com a palavra de Deus, nós não vamos seguir. Amém, queridos? Aí nós estamos numa geração que tudo pergunta por quê. E quem pergunta por quê é chamado o quê? Rebelde. Você é rebelde. Mas olha só onde nós fomos parar. Inúmeras leis, inúmeras regras que se tornaram um fardo pesado. E é por isso que Jesus estava dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Para de ficar com essa historinha que inventaram para você, que não pode nem apertar um botão do elevador. A ordenança de Deus foi: você precisa descansar. Vira para a pessoa do seu lado: você precisa descansar, irmão.
Isso é uma ordenança de Deus. Porque tem gente que parece que não, viu? Tem uns doidos aí que não descansa, gente. Só trabalha, produz. E Deus deu uma ordem: descansa, encontre o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor também não é só de domingo. O dia do Senhor é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sabe, nós precisamos quebrar essas regras. Então Deus deu uma ordem: descansa. Mas não exagera não. Eles começaram a acrescentar tudo isso. E olha só o que Jesus declarou para esses homens religiosos, fariseus. Isso se enquadra para nós hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Recebe aí o manto. É agora. É agora que eu paro de falar e a palavra fala. Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: presta atenção aí. Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Ou seja, há uma disputa para ver quem vai sentar na cadeira de Moisés, né? Vou parar por aqui. Vamos, próximo. Senão depois minha esposa fica brava comigo. Deve estar lá dentro. Terceiro, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa é a maior característica de um religioso: não pratica o que prega. Ah, então isso é para você, pastor. Não, isso é para todos nós. Porque por mais que você não prega, você crê na palavra de Deus, amém? Mas você lê o versículo e não pratica, não passa de uma religiosidade. Toda vez que você escuta o mandamento de Deus e não obedece o mandamento de Deus, não passa de um religioso. Porque sabe a verdade, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Religioso. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha só, uma característica de religioso. Ele está aqui no culto, aí está escutando essa palavra. Ao invés de ele pensar assim: essa palavra é para mim hoje, ele fala assim: não, fulano de tal tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Ele sempre pega a verdade do evangelho e ao invés de ele trazer essa verdade para ele, ele quer colocar no ombro do outro. Ó, você viu? Ó, olha lá fulano de tal, é para ele esse negócio aí. Nunca é para mim, sempre é para o outro. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Eles atam fardos pesados, eles julgam, eles apontam o dedo, ele fala do pecado dos outros, mas o pecado deles mesmo. Isso aqui acontece muito dentro de casa, né? Um apontando o pecado do outro: é porque você é assim, e você? Não passa de um bando de religioso. Versículo 5. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Outra característica de um religioso: ele toca para ser visto pelas pessoas. Ele serve na igreja para ser visto pelas pessoas. Ele prega para ser visto pelas pessoas. Ele canta para ser visto pelas pessoas. Ele faz uma bondade para ser visto pelas pessoas. Não passa de um religioso. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Está falando de vestes agora. Os fariseus se vestiam com roupas imponentes, muito bem feitas, né? É igual os irmãos que condenam quem não usa terno e gravata, mas que prega de Nike no pé, né, com camiseta larga e calça preta. Aí começa a colocar a regra. Não, a regra: se não tiver de terno e gravata, não pode subir no altar. Mostra na Bíblia, irmão. Não é uma regra interna nossa, mas que traz jugo, traz peso para as pessoas.
Eu não tenho nada contra terno e gravata, tá? Inclusive ontem eu não usei gravata, mas usei terno, né? Não tem nada contra isso. Mas desde que isso não seja mais importante do que pessoas. Porque muita gente é rejeitada nas igrejas porque não chega lá de terno e gravata. E Jesus está falando sobre isso. Eles se vestem bem, eles são imponentes. Você olha para ele, tem cara de pastor, tem cara de... Agora você olha isso aqui. Eu já cheguei nos lugares e a pessoa fala assim: ah, você quer o meu pastor? Ah, o pastor de jovens da sua igreja? Fala, não, o pastor presidente mesmo. Ah, porque o fariseu, o religioso, ele se importa com a aparência, não com a essência. Ele dá valor no exterior e não no interior. Ele julga as pessoas pela aparência, nem conhece a pessoa e já está julgando. Ah, pastor muito novo, vou ficar na igreja não porque é muito novo. Julga pela aparência. Senta comigo no gabinete ali na conversa. Julga sempre pela aparência e não pela essência, por aquilo que carrega. É característica de religioso. Versículo 6: amam os lugares de honra nos banquetes. Já viu essas pessoas que sempre quer estar por cima de todo mundo? Chega nos lugares e quer o melhor lugar, briga pelo lugar. Chega na igreja para conferência, pega o melhor lugar. Se alguém vir tentar tomar, não vou dar meu lugar não. Aí depois na hora da adoração, Deus, mas brigou por causa de lugar na igreja. Fala Deus. Os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças, e que as pessoas os chamem Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque só é o mestre de vocês, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. É óbvio que não está falando do seu pai biológico. Meu pai está aqui, viu paizão? Mas sabe aquela coisa que parece que o pastor toma o lugar de Deus e começa a chamar o pastor de pai? Ele é o meu pai. Aí chama o pastor de pai. Aí o pastor começa a ser mais importante do que Deus. O que o pastor fala tem mais peso do que Deus. O que o pastor fala tem mais importância do que a Bíblia, porque ele é meu pai. Jesus está falando sobre isso. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Os religiosos, eles gostam de se exaltar, gente. Ele gosta de olhar para quem está na lama, e ao invés de estender a mão, ele aponta o dedo. Não fiz o que eu fiz, agora está aí. Não quis andar do jeito que eu ando, agora está na pior. Ele sempre se exalta, ele sempre exalta aquilo que ele faz, ele sempre põe glória naquilo que ele realiza. Fariseu, religioso, é assim. Versículo 13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Você fecha a porta da igreja para quem está na lama, para quem está na pior, para quem é pecador. Vocês ficam julgando quem tem que fazer parte da igreja, mas nem vocês fazem parte daquilo que eu tenho para vocês. Versículo 15: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Olha isso, gente. O religioso é isso. Quando ele consegue ganhar alguém, converter alguém, ele começa a discipular essa pessoa fica pior que ele. Versículo 16: ai de vocês, guias cegos. No versículo 17 ele diz cegos insensatos. No versículo 19 ele diz cegos. No versículo 23 ele diz de novo: ai de vocês, mestres da lei
e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus está falando assim: não adianta nada você entregar o seu dízimo, não, irmão, se você não tem amor pelo próximo, se você não é fiel à sua esposa, se você não tem fidelidade a Deus nas outras áreas. Não adianta nada você tentar comprar o pastor com o seu dízimo. Eu dou meu dízimo nesta casa, meu dízimo é alto. Pouco importa quanto você dá de dízimo, irmão. Pouco importa. O que importa é se o seu coração não é um coração religioso, querendo comprar Deus com o seu dízimo. É isso que ele está falando aqui. Mas olha o que ele fala: vocês devem praticar, dar o seu dízimo, dar a sua oferta, essas coisas, sem negligenciar aquelas. Versículo 24: guias cegos, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Você fala do pecado de alguém, que é uma coisa tão pequena, mas o seu mesmo não está nem aí, está vivendo na prática da iniquidade. Versículo 25: ai de vocês, mestres da lei, religiosos, hipócritas, fariseus, pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, nem parece que é Jesus falando. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, religiosos, fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Por fora você olha, a pessoa é maravilhosa, a pessoa adora, a pessoa é bem vestida, a pessoa usa terno e gravata, imponente, mas por dentro é como um sepulcro caiado, está cheio de osso podre, cheio de imundícia. É igual no cemitério, você olha lá, gasta um dinheiro no mármore, no granito, faz aquela coisa linda, por dentro é podre, cheio de osso. Alguém está aqui, gente? Vocês estão olhando com a cara para mim? Versículo 28: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. E aí o texto continua, no versículo 33 ele diz: serpentes, raça de víboras, religiosos, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso estou enviando-lhes profetas sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Quem é religioso, irmão, quando alguém vem confrontar ele, não aceita, ele quer matar a pessoa. Quem é religioso não assume seus erros. Quem é religioso não perdoa facilmente, porque é religioso, não passa de uma casca. Diga comigo: misericórdia. Vocês estão aqui comigo? Por isso que o nosso amigo pastor Drummond, ele conseguiu resumir tudo isso numa frase. Põe aqui para nós. Ele diz assim: religiosidade é quando o que se diz na igreja não se encontra com o que se vive no dia a dia. Religiosidade é quando a rotina muda, mas o coração não. Quando estamos atarefados com o reino e esquecidos com o rei. Enfim, religiosidade é quando decidimos colocar a roupa e não o coração do cristianismo. É quando a gente vive de aparência. É quando a gente quer se esforçar para estar bonito por fora, mas por dentro está destruído. Por dentro está precisando de cura, de libertação, mas não reconhece. Por dentro é um orgulhoso, que não reconhece que precisa de ajuda, que precisa do perdão de Deus, que precisa se render a Jesus Cristo. Por quê? Porque as regras falam sobre o exterior, mas Jesus, ele olha para dentro. Jesus, ele olha para o interior. Então não importa a roupa que você vê na igreja, se ela é bonita ou não, o que importa é se o seu coração
está sendo trabalhado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus vem mostrar para nós que é impossível ter essa vida de religiosidade e ir para o céu. É impossível você tentar cumprir todas as regras estabelecidas. É impossível. Jesus vem e ele sobe o nível da régua. Ele fala assim: a regra é não matarás. Mas olha só, se você odiar o seu irmão, você já matou o seu irmão. A regra é não adulterarás. Se você pensar, você já adulterou. Ou seja, Jesus não veio facilitar, irmão. Jesus ele só veio mostrar assim: você não pode carregar esse fardo pesado. Você não consegue cumprir a lei. Só tem um homem que foi possível cumprir a lei, se chama Jesus Cristo, que foi perfeito. Ele cumpriu tudo aquilo que precisava cumprir para morrer naquela cruz por nós. Jesus vem e troca o nosso fardo. Ele fala: vocês não conseguem fazer, por isso eu vou fazer aquilo que vocês não conseguem fazer. Eu vou pagar o preço por vocês. Eu vou morrer naquela cruz por vocês. Por isso que Jesus vem ensinar a nos deixar de ser religiosos, para viver a verdade do Evangelho. Então, religiosidade é o excesso de zelo pelas tradições. É quando você tem um excesso de zelo por aquilo que é tradição. Aí você começa a falar mal das igrejas. Por quê? Porque pintou a parede de preto. Não, mostra para mim na Bíblia onde Deus falou que a parede da igreja tem que ser a cor que você acha que tem que ser. Nós estamos tão ligados nas tradições que nós esquecemos o mais importante, que é o relacionamento com Deus. Me desculpa falar isso, mas tem igreja que a parede é azul e ninguém está sendo transformado naquela igreja. Mas tem muita igreja de parede preta, que as pessoas estão se rendendo a Jesus Cristo, e as suas vidas estão sendo transformadas diariamente por Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, talvez você é religioso demais, você está ligado às regras, às tradições, e está esquecendo do principal, que é o seu relacionamento com Deus. Em Lucas capítulo 15, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Põe aqui esse texto para mim, Lucas 15, verso 1. Olha só o que diz esse texto. Lucas 15, 1. Todos os publicanos e pecadores, o que eles fizeram, gente? Se aproximaram. Para quê? Para ouvir Jesus. Pecadores rejeitados pela sociedade, eles viam Jesus, eles corriam para perto de Jesus. Falaram: não, eu preciso desse Jesus aí. Olha a minha vida, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que não dá mais para viver desse jeito. Eu quero ouvir o que Ele tem para mim. Próximo versículo. Contudo, olha só contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha o contraste de alguém que reconhece o seu pecado e que reconhece que precisa de Jesus e quer ouvir Jesus, e quando ele ouve Jesus, ele se arrepende dos seus pecados. Mas olha a diferença dos religiosos, que vão para a igreja para criticar e falar: a palavra hoje não foi tão boa, não gostei. O louvor hoje não estava bom. Você viu fulano de tal? Você viu ciclana? Misericórdia. Eles estão o tempo inteiro criticando, e estão perdendo a melhor parte, que é render o seu coração para Deus fazer algo novo no coração deles. Aqui a gente vê a diferença entre pessoas arrependidas e prostradas, e entre os religiosos que não reconhecem que precisa de Deus. Então a religiosidade, que ele nos faz perder essa sensibilidade. Jesus estava diante deles, Jesus veio para eles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. E talvez você é um deles. Você vem na igreja todo domingo, mas você não consegue reconhecer Jesus. Você não consegue se entregar para Jesus. Você não consegue viver uma transformação com Jesus.
Mas existem aqueles que reconhecem que não há salvação sem Cristo Jesus. Tem aqueles que reconhecem: eu sou tão pecador que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. E para a gente finalizar, eu queria falar 3 coisas com vocês. A primeira, pode passar, por favor. Pode passar. Cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Por que os extremos? Porque hoje nós temos um povo que não cumpre princípios da palavra de Deus, porque se dizem que não são religiosos, então vivem a sua vida do jeito que elas quiserem, não tem princípio, não tem temor a Deus, e estão dentro da igreja. Mas por outro lado tem um outro extremo, aqueles que são religiosos, que acham que a sua salvação está ligada às suas obras. Eu sou, eu faço, eu sou crente, eu oro, eu jejuo. Olha só o que eu fiz pela igreja. Cuidado com os extremos. Esteja equilibrado. Entenda o que é os princípios da palavra de Deus e cumpra os princípios da palavra de Deus. Mas não acrescente regras. Não tente ser um religioso que aponta o erro dos outros, mas não se preocupa com seus próprios erros. Cuidado com esses extremos, porque nós vemos na passagem, ainda em Lucas 15, no verso 11, um texto que nos conta a parábola do filho pródigo. Um filho que pediu tudo para o seu pai e foi bem longe do pai, viver a sua libertinagem. Mas ele se arrependeu, ele voltou para casa, ele reconheceu o seu pecado. Ele falou: pai, eu não sou digno, se você deixar eu ser apenas um servo seu já está bom, porque agora eu vi que eu preciso estar perto de você, pai, ter um relacionamento com você, pai. Mas tinha um outro irmão na história. Esse irmão é um grande religioso, porque quando ele viu que o seu irmão pegou tudo que ele tinha, gastou tudo que ele tinha e volta para casa, e o pai faz uma grande festa para ele, ele fala assim: ele não merece, quem merece sou eu, porque eu que fiquei aqui na igreja, eu que fiquei trabalhando, eu que faço de tudo por essa igreja e não recebo nada. Agora esse cara chega aqui, olha para a vida dele, olha como ele é pecador. Você consegue ver a diferença? Nessa noite, Jesus quer que você se liberte de toda religiosidade, se liberte de tudo aquilo que afasta dele, se liberte das regras excessivas, se liberte de tudo isso que afasta de Deus. E como é que eu me liberto disso, pastor? A cura disso, a cura da religiosidade está no arrependimento. É quando a gente se arrepende da nossa religiosidade que nós rompemos com a religiosidade. Era essa a grande diferença entre os pecadores e entre os mestres da lei da época de Jesus. Cadê os músicos? Essa era a grande diferença. Os pecadores reconheciam, se arrependiam dos seus pecados. Agora tinha aqueles que se achavam bom demais para abrir mão da sua vida perfeita e se entregar para Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite: se desfaça de toda religiosidade. Se desfaça. Tem algo que faz parte da nossa igreja, um lema da nossa igreja: a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Jesus está aqui nessa noite, Ele diz para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você que está tentando do seu jeito, você que está tentando da sua forma, Jesus chama você hoje para um arrependimento, se arrependendo de toda religiosidade, de tudo aquilo que você está tentando ser, que Deus não chamou você para ser, de todo exagero com regras que tem afastado você e outras pessoas de Jesus. Talvez você se identifica como um fariseu que precisa se arrepender do seu orgulho e estar aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar, vamos orar.
vamos orar. Vamos buscar arrependimento. A maior característica de um religioso é a falta de arrependimento. Aonde ele vem para a igreja, mas continua vivendo a sua vida do mesmo jeito de antes. Essa é a maior característica de um religioso. Ele ouve a palavra, mas não se arrepende dos seus pecados. João Batista vinha pregando sobre isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os religiosos da época achavam que o reino chegaria até eles através das suas obras, das suas boas obras, pelo cumprimento da lei e não pelo arrependimento. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer uma igreja de arrependidos e prostrados na presença dEle. Queridos, o céu não está cheio de gente perfeita. O céu está cheio de gente arrependida e prostrada. O seu acesso no céu não depende da sua perfeição e das suas boas obras, porque isso é religiosidade. O seu acesso ao céu depende do quanto você está arrependido e prostrado na presença do Pai.